Estou aqui para responder algumas perguntas que fizeram para mim aí, algumas dúvidas. E a que mais me intrigou foi que eu escutei algumas vezes aí dos nossos amigos o seguinte: manda saia, não vai para frente no meu meliponário. Manda saias, minhas manda saias morreram todas. Já escutei essa também. Ah, manda saia não dá para criar, porque elas são mais melindrosas que as outras. Ah, manda saia, isso, manda saia é aquilo. Manda saia é o seguinte: como tudo na vida, você tem que ter um conhecimento do que você está fazendo. E as manda saias requer que você tenha um conhecimento do que você vai fazer com elas. Você não pode simplesmente aprender que tira 3 discos maduros, dá para fazer uma divisão, e aí pegar campeiras de uma caixa e 3 discos de outra e fazer uma divisão e achar que pronto, já sabe tudo na vida. Não é assim, gente. Para você trabalhar com as abelhas, você precisa ter um pouco de conhecimento sobre elas, as necessidades, tá? Tem gente que está aí montando meliponário com 200 caixas no meliponário e não sabe as plantas que tem ao entorno do meliponário, entendeu? Então aí, o que acontece? Elas vão passar necessidades, vão começar a saquear com muita frequência uma caixa ou outra, vão saquear. Gente, não é por aí. Vai criar manda-saia, vai criar as melíponas em geral. Vamos estudar um pouquinho o comportamento, a quantidade de abelhas. Porque você cria manda-saia, são mais ou menos 400 abelhas ali, de 350, 450 abelhas que vivem ali dentro. Se você pula para uma uruçu, já vai para 1.500 abelhas. Aí, o cara é criador de manda-saia, está acostumado com aquela quantidade de abelhas. Eles pulam para criar uma uruçu nordestina, por exemplo. Ele vê que está ali cheio de abelhas, o que ele vai querer fazer? Vai querer dividir. Mas não é assim que funciona. Elas têm uma população maior, mas elas também exigem que você faça uma divisão com uma população maior de abelhas. Tanto é que as jataís, quando elas enxameiam, vão ali 1.000 e pouquinhas abelhas para o enxame novo. Vão criar uma nova colônia. Em contrapartida, as manda-saias vão algumas dezenas. Não é assim bagunçado a coisa. Aí o pessoal fala assim: ah, mas a minha foi definhando e morreu. Tá, mas com que frequência você abre suas caixas? Você sabia que quando você abre a sua caixa, tá, isso aqui é uma caixa de manda-saia. Você sabia que quando você abre a sua caixa, o calor interno da colônia sai e os gases químicos que controlam essa colônia também, elas dissipam? E isso desestabiliza a sua colônia por alguns minutos ou dias, depende de como você mexeu na sua colônia. Então tudo isso importa. Aqui, por exemplo, eu tenho uma caixa filha, tá? Ela é filha de uma das colônias que eu tenho aqui no meliponário. Eu vou abrir essa caixa para você ver a produção dela. Isso, gente, é feito uma vez ou 2 por mês. Essas abelhas aqui, elas não conseguem voar direito. Elas caem, elas nunca mais voltam para a caixa. Então tem que tomar cuidado. Olha lá, os potes de alimento com alimento, alguns em construção, disco de cria bonito. Aí você fala: mas Richard, eu não gosto de ficar mexendo, quero colocar num lugar e deixar. Então você vai fazer o seguinte: ninho, sobreninho e melgueira. Você vai ter a melgueira para ela estocar e aquele tampão de madeira embaixo ali, ó, para proteger o sobreninho. Em épocas do ano que tem escassez de alimento, elas vão consumir tudo isso daqui, mas elas não vão passar problema com aquecimento, porque vai ter aquela madeira de fundo ali e vai segurar o calor da colônia lá embaixo. Ninho, sobreninho e melgueira, tá? Para jataí, ninho, sobreninho, melgueira e melgueira. Aqui, ó, ninho, sobreninho e melgueira. Assim,
você não tem problema de passar perrengue aí, de ter que alimentar elas no frio, tá? Caso você goste de multiplicar colônias, mas a sua ideia é tirar mel, então você não pode alimentar elas no ponto delas estocarem alimento. Porque se elas estocarem o seu xarope, aí você vai estar tomando mel batizado, tá? Você tem que ter isso em mente. As mandaçaias, elas costumam entrar nas caixas das vizinhas. Então não adianta você falar, vou reservar essa caixa para mel e as outras vai ser para multiplicações. Porque essa que vai ficar reservada para mel, você não vai dividir ela, porque você quer ela forte, que é para produzir mel. Se você quer ela forte, você tem que ter consciência que a rainha, ela vai ficar uma rainha dominante. E que essas campeiras, elas vão acabar entrando nas outras caixas das vizinhas e pegando o xarope que você forneceu para as vizinhas. Então, não dá certo isso também. Vai montar um meliponário para mel? Monta ele só para mel. Aí longe desse meliponário você monta um outro para você fazer suas multiplicações em geral. Aí sim, dá certo, você pode depois fazer o teste no mel, ele não vai estar com açúcar de xarope que você deu, nada disso. Isso é outra coisa que o pessoal acaba deixando passar despercebido e muitas vezes vendendo o mel batizado para a turma. Isso não é certo, gente. Outra coisa, você gosta de multiplicar. Se você é um meliponicultor experiente, gosta de multiplicar, não põe melgueira. Aqui, se você olhar minhas caixas, essas não, porque são caixas que eu vou passar para iniciantes, para outros meliponicultores. Então, a gente manda o kit assim, certinho, ninho sobre ninho e melgueira, já justamente para a pessoa não ter problema com essas abelhas no futuro. Mas caixas que vão ficar para multiplicações é assim, ó, ninho sobre ninho, ninho sobre ninho, ninho sobre ninho, olha aí, ó, só ninho sobre ninho. São caixas do meliponário que fica para as multiplicações nossas aqui. Eu gosto assim. Ah, eu gosto com melgueira. Você gosta com melgueira? Tudo bem. Coloca aí nos comentários para a gente saber como que você gosta. Se você gosta com melgueira, sem melgueira, como que funciona melhor para você. Cada um tem um jeito de trabalhar com elas. O importante é dar certo. Tá dando certo? Legal. Não tá dando certo? Então, opa, vamos ver. O que tem que melhorar? Pólen. Tem muita gente que gosta de dar pólen. É bombom de pólen. É papinha de pólen e isso e aquilo. Gente, para com isso. Isso aí vai chamar forídeo. Você vai dar pólen para ela? Semana passada eu dei pólen para uma caixa lá que sofreu ataque aqui com manda-saias. E tô com ela lá em casa, um outro meliponário meu. Tô lá alimentando com pólen. Tampinha de PET, tampinha de garrafa de PET. Você coloca um pouco de pólen ali. O pólen é papinha mesmo, é o pólen da manda-saia com mel de manda-saia. Eu gosto de fazer desse jeito. Mexe, coloca ali, elas vão se alimentando. As abelhas que vão nascendo vão se alimentando desse pólen e desse jeito elas não morrem. É assim que eu faço. Deu uma ribada, já começou a estocar alguns potes de alimento ali, para com o pólen. Não tem necessidade de dar muito pólen para elas. Elas consomem muito pouco. São apenas as abelhas recém-nascidas que consomem o pólen, a proteína. E também elas fazem, né, o alimento larval com o pólen, com o mel. Fazem o alimento larval ali. Mas é pouca coisa que elas consomem. Não precisa ficar nesse desespero de ficar comprando pólen de apis para dar para elas, porque senão vão morrer. Gente, vocês acabam virando escravo das abelhas. Não é assim que funciona. Outra coisa, tenha em mente que as abelhas, elas são da natureza. Elas não são um pet para a gente ficar alimentando todos os dias. Ah, é um bicho selvagem. É um bicho da mata.
elas estão acostumadas a passar perrengue em épocas de escassez de alimento. É por isso que a vida delas é estocar. Elas querem estocar. Você muda de um meliponário para o outro, abriu ali a caixa, não dá meia hora, você já vê a abelha chegando com resina, com pólen, com néctar. Porque elas são programadas para isso. Então não precisa se desesperar. Agora você abre a caixa, tá lá, tem 10 potes de alimento, 7 estão vazios, só tem 3 cheios, já levanta um alerta. Tem um potinho ali do lado para você colocar um xarope? Coloca um xarope, tudo bem, não tem mal nenhum. Agora, se tá 50% cheio, 50% vazio, larga quieto. Daqui 15 dias você volta e dá uma olhada. Se você tiver condições de pôr um acetato novo, coloca um acetato novo, assim você não precisa nem abrir a caixa, porque você sabe agora que você abriu a caixa, os gases saem, o calor já muda, o calor interno, a temperatura interna já muda. Isso desestabiliza a colônia, isso não é bom para a colônia. Aí vocês falam, ah, Richard, você mexe pra caramba nelas. Eu mexo sim, gente, eu mexo, mas com cautela, entendeu? Não é toda semana que eu tô abrindo as caixas. Eu abri uma para você ver ali, abri a outra. Já sei que amanhã, semana que vem, talvez eu abra para fazer alguma coisa, mas não tem por que eu abrir. Eu já vi que uma tá carregada de mel, a outra também tá evoluindo bem. Para que eu vou abrir? Eu largo elas lá. É menos serviço para mim, entendeu? As abelhas morrem porque a gente mexe demais. Dá aforídeo porque trata demais. Pode pôr isso na sua cabeça, que é essa a verdade, não tem outra. É excesso de zelo, dá aforídeo, mata com a colônia, muda o cheiro interno da colônia. Então é isso daí, gente, que eu queria passar para vocês. Mandaçaia são abelhas robustas, abelhas produtivas, boas, e também abelhas que resistem muito bem a meliponários urbanos, meliponários no mato. Só não resiste ao veneno, né? Não tem o que resiste ao veneno. Então, quanto a isso, não vamos nem entrar nesse mérito. Porque envenenou ela, elas vão morrer. Mas do contrário, gente, pode comprar, pode colocar aí na varanda. Outra coisa, falando em varanda, coloca muito perto da telha de barro. Telha de barro vai passar para baixo o calor, vai derreter cera, vai estragar as crias dela, vão morrer. Elas vão passar muito perrengue com calor. Então não coloque colado lá. Antes de você colocar em algum lugar, dá uma analisada, vê se vai pegar sol. Muita gente fala, ah, só pega 1 hora de sol. Pô, 1 hora de sol é coisa, gente. Naquela época do ano que a gente tá aí com 33 graus de calor, 34, 1 hora de sol na caixa é o suficiente para arregaçar com ela. Então, põe na sombra, o dia inteiro na sombra. E a chuva, né? Não é bom pegar chuva porque vai apodrecer a caixa. Você vai ter trabalho com troca de caixa, umidade. Então, é sombra e fora da chuva. 2 coisas importantes para as abelhas. E também você tem que ter conhecimento em volta da mata, em volta da sua casa, as plantas que precisam. Vê aí os meses que está em falta de alimento. Junho e julho não tem alimento? Vai estudar, vê que planta que dá alimento. Compra o mutre. O mutre, essa planta dá alimento o ano inteiro. A pitanga também dá alimento em época assim de escassez, como agora, dá florada de pitanga. Pelo menos aqui, onde eu tô, ó, tá tendo florada de pitanga aqui, ó. Ó, é pitanga. Mutre. Mutre eu faço alporquia. Olha aí, ó. Esse aqui é o mutre, ó. Eu faço alporquia. Tô com algumas mudas aqui para levar pro outro meliponário. Então, gente, conhecimento liberta a gente. A gente tem que ter conhecimento do que a gente está fazendo. E é isso aí, gente. Mandaçaia, abelha grande, abelha legal de se criar, de ter em casa, de educar nossos filhos. Tudo de bom para vocês. Fui!